E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, sou Harley Pacheco, psicólogo do IPSI. Trabalho aí com psicologia clínica, né, mas focada no segmento social, psicologia social crítica, né, do ponto de vista de um behaviorista, obviamente. Só conhece o meu trabalho, quem não conhece vai conhecer agora. Hoje eu vou falar sobre sobre um tema que eu acho muito interessante, né? É sobre um texto, na verdade, a gente vai ler, vai analisar juntos aí, falar um pouco sobre um texto do cara que chama Foucault, texto Michel Foucault. O texto é a História da Sexualidade, tá? O texto, a obra que eu li, eu não li o original, até porque eu não sei falar a língua do Foucault. Eu li uma tradução de uma mina que chama Maria Teresa da Costa Albuquerque e J.A. Guillaume Albuquerque. Eu fiz isso faz um tempão, você provavelmente já deve ter lido o texto aí na internet, tá? E hoje a gente vai trabalhar em cima disso. Por quê? É incrível como esse texto, História da Sexualidade de Foucault, é sem sombra de dúvida o que mais me gera questionamentos no Facebook. O pessoal manda mensagem, Harley, vi um texto seu, Harley, vi um comentário seu sobre o Foucault, História da Sexualidade, não estou entendendo. Primeiro, por que você não entende Foucault? Eu também não entendia, né? Para você entender Foucault, você tem que ler toda a teoria crítica. Bem, ler toda não, mas ler textos de outros autores da escola que Foucault era, né? Você tem que ler cara como Adorno, Erich Fromm, ou seja, ler caras que não necessariamente fundamentaram Foucault, mas, né, que falam como ele, ou que sustentam a mesma linha de raciocínio. Por quê? Porque um fundamenta o outro. Incrível como se você lê todos os caras ou grande maioria dos caras da escola crítica, né, da escola austríaca de filosofia, você vai entender com uma facilidade enorme. Eu mesmo não entendia Foucault, até ler Adorno, até ler Oppenheimer, até ler Erich Fromm, até ler todos esses caras. E como eu, Harley, behaviorista radical, fui ler esses caras. Então, para quem não sabe, eu comecei a estudar na Embi Morumbi, psicologia, tá, em 2008, e lá era uma escola, um antro de behavioristas, né? Mas é incrível, a maioria dos profissionais que se formaram lá e que eram da minha turma são behavioristas. Depois, queria conhecer uma outra linha. A Embi Morumbi era até behaviorista demais por conta da orientação dos coordenadores, dos professores, tá? Mas eu conheci em uma outra instituição, né? Também não gostei, porque eu queria conhecer mais de psicologia a fundo, né? E eu pensei, porra, onde que são os dois antros das linhas de psicologia mais tradicionais? Psicologia crítica na PUC, então eu comecei a frequentar muitos eventos na PUC, eventos da Abrapso. E a outra linha de psicologia, qual era o antro da psicanálise? Fui ver, a Universidade de São Marcos. Falei, quer saber, eu vou estudar na São Marcos. Já que eu sou um crítico da psicanálise, crítico ferrenho, eu vou conhecer melhor o que esses caras falam, o que esses caras pensam. Então eu comecei a estudar na São Marcos. E lá tive contato também, porque ela, embora a PUC seja tão forte quanto a São Marcos no sentido de psicologia social, eu também conheci lá na São Marcos Psicologia Social Crítica. É como se Marx é um cara de esquerda, um dos pais aí do socialismo. Marx foi estudar na Inglaterra, que lá era o centro do capitalismo na época, né? Se Marx fosse vivo hoje, ele estudaria o capitalismo nos Estados Unidos, em Tóquio, né? Nesses países mais desenvolvidos nesse negócio. Mas, enfim, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem que Foucault não é difícil, ele parece difícil. A partir do momento que você lê quem fundamenta, o negócio fica mais simples. Então, lógico, o que eu vou falar com vocês aqui não é necessariamente um paradigma, não são paradigmas, né? Mas é um ponto de vista, como eu interpretei o texto. Quando a gente lê um texto, obviamente você entra num processo de reflexão e de diálogo com quem escreveu, né? As respostas que eu obtive do texto do Foucault quando eu li, foram essas que eu vou falar agora. Foucault começa o texto falando assim, começa o texto mais ou menos, ele começa, os primeiros textos dele lá, primeiras partes do texto falam assim, pô, a gente vive ainda um modelo de vida vitoriano, bem, no sentido da sexualidade. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a gente vive num modelo de vida antiquado, né, ou retrógrado, não sei se é antiquado, mas num estilo de vida do ponto de vista de sexualidade, abordando especificamente sexualidade,
de um modelo mais retrógrado. A gente não está acompanhando a evolução do mundo, né? Diz que antigamente as coisas eram mais abertas, mais inocentes e sem vergonha, onde as coisas corriam sem incômodos nem escândalos, mas que um rápido crepúsculo teria seguido a luz até a monotonia da burguesia vitoriana, onde a sexualidade fica cuidadosamente encerrada e o conceito muda para apenas reproduzir em torno do sexo que se cala. Bagulho louco, né, meu? Entender isso aí é uma parada meio... se você não leu os caras fundamentais, vai achar meio trash. Mas o que ele está querendo dizer aí? Que antes desse modelo, antes do momento retro, antes do período iluminista, de todo o renascentismo, bem antigamente, bem nos começos, nos primórdios da humanidade, as coisas eram mais naturais, né? Ele estava conjecturando aí, né? Eu imagino, né? Como o Foucault estava conjecturando. As coisas era normal, as pessoas fazerem sexo, as pessoas terem essa realidade, não terem vergonha da sexualidade, as pessoas saberem disso, né? Inclusive, eu estou falando assim dos primórdios da humanidade, mas não é tão longe não. Antigamente as pessoas sabiam, as pessoas se relacionavam sexualmente e tal, e era sem pudor. Tipo os animais têm os instintos sexuais, lógico, né? E eles não racionalizam como nós, pelo menos nós não sabemos se eles racionalizam como nós, mas eles são livres de pudores. E quando surgiu o modelo da burguesia vitoriana, esses pudores começaram a ser reprimidos, podados. E nós atualmente, a gente está em 2016, mas se você parar para pensar, embora reconheço que do ponto de vista de sexualidade as coisas estão mais abertas, estão um pouco mais desenvolvidas, a gente ainda continua com os mesmos preconceitos, com as mesmas ideias repressivas, né, e violentas em torno da sexualidade, que se cala, justamente porque é cheio de repressão. Por exemplo, quer ver uma mulher, se a gente descobrir, eu acho que eu me incluo nisso aí, provavelmente você também, se a gente descobrir que a mulher teve 4, 5 homens aí durante a vida, a gente diz, pô, isso é uma galinha, isso é uma vagabunda, isso é uma prostituta. Essas mulheres mais modernas, que vão pra balada, ficam com todo mundo, a primeira coisa que você fala assim, pô, essa mina é galinha. Quando, na verdade, isso é um modelo repressivo que cala a sexualidade. A gente tem que entender, eu não gosto da palavra tem nem deve, a gente não deve nada, a gente não tem que fazer nada. Penso que possamos entender que a mulher, de repente, ela não é galinha, de repente ela é uma pessoa que gosta é uma pessoa que livre de pudores, preconceitos, né? E eu digo isso para a mulher, mas isso vale para as pessoas que se sentem mais à vontade do ponto de vista da sexualidade. É isso que Foucault fala, em torno do sexo que se cala. É como se fosse pecado, do ponto de vista religioso mas é como se fosse proibido e ruim, feio fazer sexo. É isso que o Foucault quer dizer. O Foucault, ele diz o seguinte, o único espaço social onde a sexualidade é reconhecida é no quarto dos pais. Fora deste ambiente, há silêncio sobre o assunto. É o que eu estou falando, né? A gente acha, inclusive nós, em 2016, eu e provavelmente você, a gente acha que só pode falar que sexo só é normal depois que casa dentro do quartinho dos pais. Porra, não é bem assim não, o pessoal quer transar. Isso é normal. Eu quero transar, eu gosto de transar, você também provavelmente gosta, né? Eu gosto de mulher, de repente você não gosta, mas você pode gostar, você tem as duas opções, enfim. O que eu quero dizer é que o Foucault está dizendo justamente isso, que o modelo o cara escreveu um bagulho desse aí lá, não sei quantos mil anos atrás, né? Há décadas aí. E isso ainda é válido, principalmente nos interiores. A gente acha que a sexualidade, né? A gente impõe que a sexualidade ela só é válida depois do casamento, depois dentro do quarto do marido e mulher. Não é bem assim. Sexo é uma coisa natural, as pessoas, né, fazem porque assim, as pessoas, os animais, né, enfim, todo mundo faz sexo, né? E o Foucault está querendo dizer isso, né? Aí o Foucault continua assim, fora deste ambiente, você está fora do ambiente dos pais, é próprio da repressão que funciona como uma condenação ao desaparecimento em que o sexo real aparece apenas em lugares clandestinos, por exemplo. O que o Foucault está falando assim? O que o Foucault está falando? Que dentro do ambiente normal do sexo, que é o quarto do marido e da esposa, né,
todos os tipos de relação que acontecem sexuais fora desses ambientes são clandestinas. É isso que o Foucault está falando no texto. Tá? Por exemplo, você vai para um motel, duvido que se a sua namorada for do interior, né? Ou se você for menina e namorar um cara, né, e você for do interior, falar para os seus pais, se você ter coragem de falar para os seus pais, assim, eu fui para um motel, meu namorado, transei a rodo, duvido. Se nas capitais isso já é bastante difícil, imagine nos interiores, né? Por quê? Porque emerge, o Foucault diz assim, fora desses lugares clandestinos, emerge o puritanismo. O que é verdade. Né? O que é verdade. Esse discurso sobre a repressão moderna do sexo se sustenta porque é fácil ser dominado. A crônica que fala do sexo se transpõe imediatamente à cerimônia histórica do modo de produção. Quando Foucault fala do modo de produção, ele está falando de ideologia. Antes da gente começar o vídeo, a gente começou o vídeo, eu comecei falando, a gente tem que, para entender Foucault, a gente tem que ler os caras da escola austríaca que mal pensavam mais ou menos como ele, que fundamentaram sua lógica. Foi isso que a gente conversou no começo, né? O que o Foucault está dizendo? Eu vou repetir esse parágrafo aqui, ó. Esse discurso, qual discurso? Do puritanismo, do sexo fora dos lugares clandestinos. É um discurso de repressão moderna, discurso de repressão moderna do sexo que se sustenta porque é fácil ser dominado. A crônica que fala do sexo se transpõe imediatamente na cerimônia histórica do modo de produção. Quando o Foucault fala esses termos, ó, histórica do modo de produção, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma referência às ideologias a qual nós somos impostos. O que é ideologia? Pô, não vou entrar nesse assunto, mas para você saber o que é ideologia, você tem que ler Adorno, você tem que ler Heinz, você tem que ler os caras da escola austríaca, Erich Fromm, todo mundo que fala sobre ideologia. Tá? Bem, eu não vou explicar agora, mas é interessante que você leia. Né? O que o Foucault está falando aqui? Que a gente enclausura o sexo e torna o negócio como algo ruim, a gente reprime isso aí porque é fácil. É mais fácil você falar, ser puritano, né, no contexto que a gente vive, do que você falar abertamente sobre a sexualidade. E isso é mais fácil com os mecanismos de reprodução do Estado dominar. O Estado, né, o mecanismo de repressão, te segurar, te dominar. É mais fácil. Né? O sexo, segundo Foucault, é reprimido com tanto rigor por ser incompatível com uma colocação no trabalho de uma época sistemática focada no trabalho. De novo, o que ele está falando aqui é um ponto de vista extremamente socialista, tá? Criticando os modelos de repressão presentes, né? Tanto quanto os modelos de reprodução, os mecanismos de repressão, não de reprodução, físicos, a polícia, o Estado, como os ideológicos. Tá? A gente é focado na produtividade, né? A gente é focado numa sociedade extremamente capitalista e que se prende na produtividade, seja isso na escola, seja isso no trabalho, tem que produzir. E o sexo, ele nos tira desse foco. Abre aspas aqui, é que nem parafraseando a Adorno, a gente tem aí os mecanismos de repressão que fazem com que o sexo, inclusive, funcione em prol da produtividade, né? Mas isso é para um outro momento, fecha aí o parênteses. O Foucault ele fala o seguinte: o sexo e seus efeitos não são fáceis de se decifrar, mas a repressão é facilmente analisada. É óbvio, é a repressão ideológica que está sendo imposta pelo Estado, né? Tanto o governo quanto religioso, isso há um tempo, tá? E a sociedade, de uma maneira geral, absorveu isso aí e reproduz. Né? E a gente consegue ver isso nitidamente. Isso é você falar que vai pro motel com o seu namorado hoje à noite transar muito. Você vai ver que teus pais já vão chegar junto chegando. As tuas amigas vão dizer, pô, essa mina é uma vagabunda. Vão falar pelas costas, obviamente, algumas até na sua frente.
Mas isso que elas estão fazendo é te reprimir. E é sobre isso que o Foucault está falando. Tá? O Foucault faz o seguinte: faz tempo que se fala do sexo fazendo como se fosse subversivo. De novo, olha, ele está reforçando o que a gente acabou a conclusão que a gente teve agora. A gente fala do sexo como se fosse subversivo, como se fosse uma coisa anormal, como se não fosse natural. Tá? Falar abertamente sobre isso parece ser um revolucionário, um reacionário. Quer ver? Mulher falar abertamente sobre sexo, ou ela é vagabunda, ou ela é prostituta, ou ela é uma devassa, ou ela é desses modelos aí que queimam sutiã. E tudo isso que eu estou falando, lógico, se a gente não tivesse num diálogo de avaliação de todo um contexto, estaria sendo repressão. Eu estaria reprimindo isso, né? Eu estaria reprimindo essas mulheres para dominá-las. Você quer ver uma mulher baixar a guarda? Você começar a chamar ela de puta, vagabunda, prostituta, sua piriguete, isso, aquilo. A mulher baixa, a mulher murcha. No primeiro momento ela incha, porque é a reação, até um cachorro se defende quando é atacado, mas no segundo momento ela murcha. E é exatamente isso que o modelo social vigente ele tenta fazer desde sempre, né? Bem, desde o segundo Foucault da época vitoriana para cá, né? E que isso, como diz o próprio Foucault no parágrafo assim, se reproduz, tá? O Foucault fala assim, ó, falar abertamente, é reacionário e tal. Tá? O Foucault ele fala assim, ó, a maioria das pessoas não encontra a felicidade por meio do ridículo ou amargor da história que pune quem falar sobre esse tema que parece ser promíscuo. E assim, de novo, né? O que o Foucault está falando aqui, ele está fazendo uma crítica ferrenha, está dizendo assim, às vezes você deixa de ser feliz, você deixa de se satisfazer, você deixa de ter tua realização, porque você se sente, você tem medo de ser ridícula, né? Você tem medo aí das punições, que é o que ele quer dizer aqui com o amargor da história, que pune quem fala sobre esse tema. Te chama de promíscuo, te chama de um monte de nome aí, entendeu? De palavrões. Então o Foucault ele faz uma reflexão extremamente coerente, assim, do meu ponto de vista. Lógico, você não pode também beber todo o vinho que te dão, mas eu particularmente acho que o Foucault sabe o que me deixa espantado? Que o Foucault está falando disso aí na 1000 anos atrás, né? Não é um cara de hoje que está falando isso aí. Você vê como o mundo está evoluindo a passos de tartaruga. O Foucault fala o seguinte, ó, os projetos revolucionários foram transferidos para o sexo. A ideia do sexo reprimido não é somente uma teoria, mas uma afirmação de uma sexualidade que nunca foi tão dominada como na época de hipocrisias. Isso é foda. O que o Foucault está falando aqui é um negócio pesado. A ideia do sexo reprimido não é somente uma teoria, mas uma afirmação de uma sexualidade que nunca foi tão dominada como na época de hipocrisias. Ele está falando isso de novo, lá atrás. Se a gente vai agora. A mina o pai da menina é funkeiro, come geral, as dançarinas dele rebolam até o chão, sem calcinha, e ele proíbe a filha dele de falar sobre sexo abertamente. Hipocrisia que perdura aí centenas de décadas. Isso que o Foucault está falando aqui, entendeu? Incrível como o cara cheira droga, bate na mulher, sai com outro homem e é contra a homossexualidade. Palhaçada, né? Hipocrisia. Palhaçada não sei, mas que a hipocrisia é. Dominar o sexo é ir de encontro, segundo Foucault, a todos os interesses discursivos que sustentam, pois o sexo está ligado ao pecado, é proibido historicamente falar-se nisso, e que é dessa forma há tanto tempo que hoje isso já virou institucional.
Ele é um paradigma. Já é uma verdade absoluta. Quando na verdade, o Foucault está dizendo que se tornou uma verdade absoluta. E eu acho que é mesmo. Só que a gente pode mudar isso, ou pelo menos a gente pode ter ciência, né? A gente ter consciência de que as coisas são assim, então a gente pode falar abertamente de sexo, e isso mesmo que taxem a gente de ridículo, ou de promíscuo, ou de safado, ou de despudorado, isso não quer dizer que a gente seja necessariamente, né? O Foucault continua o texto dizendo assim: pelo modo como ocorre a repressão, parece que a primeira maneira de fazê-lo foi proibindo que se falasse sobre isso, abalando o discurso. O que eu estou dizendo aqui é que a primeira maneira que, pelo menos aparentemente, foi o modo de proibir falar sobre o sexo foi você atacando o discurso, falando que isso é errado, falando que isso é ruim, que isso não é prazeroso, só pode fazer isso dentro de casa, dentro do quarto depois de casado. Mas o resultado dessa proibição é o inverso. Os assuntos se proliferam e isso a gente consegue ver nitidamente e perdura até hoje. O que foi que eu estou falando é assim, ó, a gente proibiu, beleza, né? A gente, né? A igreja, né? O Estado, as monarquias. Só que o que aconteceu foi o inverso, né? Começaram os chiquinhos, as conversinhas, tal, né? Isso foi se proliferando e continua assim até hoje. Você não fala sobre sexo abertamente com seu pai e com a sua mãe. Mas você fala com as suas amiguinhas da escola, da faculdade. Você não tem vergonha de falar com a sua amiga: pô, conheci um cara na balada, fui pro motel com ele, pá, transei e tal. Isso vale para o homem também, vale para as pessoas que têm outra opção sexual, né? Ser reprimido em casa, ser reprimidas nos lugares em que as pessoas te reprimem, mas essa repressão ela se prolifera em outros ambientes clandestinos, né, segundo Foucault. E esse modelo essa metodologia de abordagem sobre o sexo é algo que prevalece até hoje, tá? Um outro ponto que podemos observar com certa clareza, e assim, o Foucault ele fala da expansão religiosa e a contra-reforma, né, e da confissão da matéria da carne. Como assim? Com a expansão religiosa, a contra-reforma e a confissão de fé, a gente fez pensar que tudo que é carnal é ruim, tem relação com o pecado. E aí surge a contrição, o modelo que a gente vive hoje do Ocidente, né? Do Ocidente moderno. Como as pessoas estavam proibidas de falar sobre sexo, começaram a usar a literatura com esse fim. E a partir disso, começaram a surgir os libertinos que se dedicavam à vida sexual por meio dos escritos. Show de bola! Marquês de Sade é um exemplo disso, né? A pornografia é um exemplo disso, né? Às vezes as pessoas elas têm problemas com a sexualidade com seus parceiros e optam pela pornografia, pelos contos eróticos, porque falar sobre sexo dentro dos ambientes normais é ruim, taxados como normais é ruim, e as pessoas elas precisam buscar subterfúgio porque elas precisam falar sobre sexo. Elas acabam indo lá nos contos eróticos, trocando informações, tal, sobre esse tema. Por que eu estou falando isso? E por que o Foucault fala isso? E por que nós estamos analisando esse conteúdo? É óbvio, meu, se você começar a castrar as pessoas do teu convívio, elas precisam falar sobre sexo. Sexo é do ser humano. Elas vão buscar subterfúgios e provavelmente você ou as pessoas, né, a qual nós estamos analisando não vão gostar. Eu não gostaria, por exemplo, que minha parceira ou minha namorada ou minha esposa fosse buscar pornografia, ler contos eróticos e tal. Então eu não posso castrá-la, né? Na verdade, a gente tem que falar de maneira aberta, desde que a gente se sinta seguro, obviamente. Eu estou falando disso agora, não porque interessa, mas, aliás, até porque interessa, né? Até porque a gente consiga pegar o que o Foucault está falando e levar isso para a realidade, interpretar isso e trazer de volta para o racional, tá? O Foucault
ele fala coisas que eu acho muito interessantes e que são simples. A gente lê o texto, parece um negócio difícil. A gente conversando assim, eu acho que mostra a facilidade do negócio. Mas, de novo, você entender Foucault, antes você precisa entender os casos que fundamentavam ele. Né? Antes eu não gostava de criticar Freud antes de estudar na São Marcos. Porque eu não conhecia. E eu sou o tipo de cara que não falo o que escuto nem defendo o que não conheço. Então, antes de meter o pau na psicanálise, primeiro eu fui estudar psicanálise. Né? Para falar de teoria crítica, primeiro eu fui estudar teoria crítica. Eu acho que você tem que fazer. Eu penso, né? De novo, não gosto de algumas palavras. Eu penso que você de repente pode fazer o mesmo. Evitar falar aí do que se escuta e do que se ouve, né? No século XVIII nasce uma incitação de falar sobre sexo, sob a perspectiva da análise através de pesquisas, né? Onde se leva em conta o sexo e o que se formula sobre isso, em um discurso em que não é apenas moral, mas racional. Aí surgiu o iluminismo e as coisas ficaram mais abertas, né, entre aspas. Depois do iluminismo aí também, pré-modernismo, enfim, as coisas foram ficando mais abertas. E hoje é mais ou menos assim, embora a gente ainda tenha muitas repressões, é mais lícito falar sobre sexo, é mais aberto, é menos proibido e tal. A gente pelo menos não se condena. Mas por quê? Mas isso aí é uma falsa liberdade, né, imposta pelos mecanismos de reprodução para nos alienar. De novo, para entender melhor a nossa discussão, seria interessante que você lesse um pouco mais sobre a história crítica, principalmente Adorno, né? Ok? E a escola austríaca, tá? Tem muitos autores brasileiros também que falam sobre ideologia, aparelhos de reprodução. Então, se vocês quiserem, só mandar um invite aí, uma mensagenzinha no canal, ou entra lá no site do IPSE, www.ipse.com.br, ipsce.com.br, e nos pedir mais informações, tal, que a gente não vai, tanto eu quanto o Marcos Siqueira e o Fredson vamos ter maior satisfação de responder aí, beleza? Aproveitando o ensejo, a oportunidade, mandar um salve aí pro Fredson Oliveira, pessoal, psicólogo do IPSE na Bahia, Marcos Siqueira, os colaboradores do IPSE, só que ele está em Ubatuba, em São Paulo, e eu em Fortaleza, no Ceará. Show? Vamos continuar, né? Quando o Foucault fala que hoje está mais útil, é mais aberto, tal, é livre de condenação falar sobre o sexo, que isso é uma estratégia de repressão, ele está dizendo o seguinte, que o modelo capitalista ele está abrindo o tema porque ele percebeu que é mais fácil monetizar o sexo do que reprimir. E isso é uma evolução natural da sociedade. É mais útil você falar sobre isso a fim de ganhar dinheiro do que não. E aí você tem as fábricas de contraceptivo, de medicação, você tem as doenças que são transmitidas pelas relações sexuais e que, do ponto de vista, pessoal, livre de... sem arreios agora, tá? Vamos tirar os arreios. Do ponto de vista do capital, é ótimo que existam doenças sexualmente transmissíveis, porque aí eles vão poder vender mais remédio, vender mais preservativo, vender mais anticoncepcional, vender mais coisas para nenéns. Pessoal, não se iluda. Pense desalienadamente. Por que está mais aberto falar sobre sexo agora? Porque é legal? Não, é porque é mais vendável, tá? Porque é mais fácil vender CD de funk falando de sexo do que, ou seja, o status quo conseguiu, a iniciativa privada entendeu que é mais rentável falar abertamente do que reprimir. Antigamente reprimir era melhor, mas hoje, lógico, falando de monetização, mas existem outros fatores que são, né? Foucault fala assim, sobre a perspectiva do desenvolvimento industrial, olha o que Foucault está falando. Sob a perspectiva do desenvolvimento industrial, é necessário perceber as vantagens da natalidade no que cerne aos recursos humanos. É justamente isso que eu falei, aí que eu acabei de falar. O que Foucault está dizendo assim, é mais fácil a gente falar sobre sexo, promover
as transas, liberar tudo para que a gente possa ganhar mais dinheiro. É lógico que isso vai acontecendo de maneira bem suntuosa, mas natural, e a gente não percebe como as coisas acontecem no mundo, porque não tem como a gente controlar tudo. Né? O Foucault ele fala assim: e difunde-se a ideia de que o futuro da sociedade consiste não somente as virtudes da população, mas ao modo como usam o seu sexo. Então, entre o Estado e o indivíduo, o sexo se tornou objeto de disputa. Cara, vocês já pararam para pensar que ganhar dinheiro com imposto é muito melhor quando você tem um pai, um filho, uma mãe, um pai e várias crianças, do que somente uma mãe e um pai? Viu? Raciocina. Usa o cérebro. Né? Começa a usar o cérebro para pensar em só para ter cabelo. Tá? Segundo Foucault, não se deve fazer uma divisão binária entre o que se diz e o que não se diz. Aqui é um ponto que eu preciso observar aqui. Se a gente falar em relação binária, de novo, você tem que começar a ler caras lá da teoria crítica, da escola de Frankfurt, da escola austríaca, né? Eu não vou explicar para vocês o que é uma relação binária, mas é interessante que você saiba, né? Relação, eu não ia falar, mas vou falar, tentar colocar isso em português bem claro. Relação binária é você falar de uma coisa negando outra. Por exemplo, a água, como é que eu vou falar? Não tem como eu explicar sem entrar em muitos detalhes, mas uma relação binária é sempre quando você faz uma afirmação negando outra, grosseiramente dizendo, tá? O que o Foucault quer dizer assim? Quer dizer o seguinte, não se deve fazer uma divisão binária entre o que se diz e o que não se diz, porque não existe um silêncio, mas isso. Só porque a gente não fala de sexo, não quer dizer que falar é errado. Isso é uma relação binária. Tá? Só porque uma coisa está errada não quer dizer que nega estar certo. Existe o meu termo. Uma relação binária é quando uma coisa necessariamente, obrigatoriamente anula a outra. Né? E a gente tem que conseguir interpretar isso aí na análise do discurso para achar as lacunas, que são essas lacunas que servem para nos enganar. Por exemplo, todo jovem negro, vou fazer um silogismo agora, todo jovem negro é ladrão? Não. Mas dentro dessa frase falta um não e mais uma continuação. E as coisas elas surgem sempre em relações binárias para tentar nos confundir. Então o Foucault está dizendo assim, a gente tem que ficar aberto a isso. Só porque a gente fala da sexualidade não quer dizer que a gente quer falar disso toda hora. Só porque a gente não fala não quer dizer que é pecado falar. O Foucault está falando disso quando ele diz de relação binária. Né? A gente está abrangendo mais, então ele está querendo dizer isso. A partir do século XVIII, o sexo das crianças e dos adolescentes, segundo Foucault, logicamente, passou a ter foco em torno do qual se dispuseram em inúmeros dispositivos e estratégias discursivas, que são sutilmente hierarquizadas e articuladas em torno de um feixe de relação de poder. Que é pesado. O que o Foucault está querendo dizer, se o Foucault está querendo dizer isso que eu entendi, eu não sei. Mas o que eu entendi foi que a partir do século XVIII, o sexo das crianças e dos adolescentes, eles passaram a ser mais aceitos. Mais aceitos não, mais liberais. Vamos esquecer as relações binárias, tá? E existem inúmeros dispositivos e estratégias que são sutis nos discursos, mas que servem para estabelecer uma relação de poder entre as pessoas, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado com essas relações de poder. Tá? Um exemplo de uma relação de poder. Por que o homem... Eu espero que você não me interprete mal o que eu vou falar agora, né? Bem, eu espero... Não sei se você gosta, se você não gosta de filme pornô, de pornografia, enfim. Mas se você reparar nos filmes pornôs, as mulheres quando estão masturbando os homens, os homens sempre ejaculam na face, no rosto das mulheres. As mulheres geralmente estão de joelhos, de cócoras, olhando para cima e olhando para os homens. Uma posição de dominada. Isso é uma relação binária, porque você
coloca a mulher numa situação que nega a outra, ou seja, ela é serviçal, né? Ela está numa posição de subserviência. O homem é superior, o homem não é superior à mulher, mas ele é colocado numa posição em que ele está de maneira superior, fisicamente, lógico, tanto fisicamente, né, na linguagem corporal do cara, mas na prática mesmo, né? Fisicamente e ideologicamente, ele está colocado está estabelecendo uma relação de poder aí. E o Foucault está dizendo isso, tá? Não é natural essas relações de poder, elas têm que ser igualitárias, tanto o homem quanto a mulher, ambos têm que estar numa relação aí de igualdade, não tem ninguém melhor que ninguém. A mulher não é melhor que o homem não é melhor que a mulher, até porque são companheiros, para quem tem suas opções sexuais diferentes, né? Assim, isso vale também. Ninguém é melhor que ninguém está numa posição maior que a de ninguém, tá? E não é o dinheiro que vai mudar, não é essa posição social que vai te tornar melhor que outra pessoa. E o Foucault está falando sobre isso, que as relações sexuais, principalmente dos jovens, existem isso. Eu vi um dia desse um vídeo no WhatsApp, né? Eu recebi no WhatsApp, todo mundo estava num grupo aí de imbecis, né? Passaram muita pornografia, porque eu saí desse grupo, e graças a Deus que eu saí desse grupo. Aí eu recebi o vídeo de uma menina que o pessoal chama de novinha, não sei qual a idade dela, né? Eu acho que ela devia ter menos de 18 anos, mas geralmente. Mas enfim, eu não estou fazendo apologia à sexualidade de ninguém, à sexualidade com menores. O que eu estou dizendo é que geralmente quem faz legalmente, as pessoas que poderiam fazer esses vídeos seriam as atrizes pornôs maiores de 18 anos. O que eu estou dizendo é que eu recebi um vídeo de uma menina que aparentava ter 18 anos, mas enfim. Colocaram ela numa posição de serviçal, né? Serviçal do homem. E se você analisar os vídeos que acontecem, falar sobre esse vídeo, sobre esses vídeos, se você analisar os vídeos com as meninas novinhas, são mais ou menos iguais. As meninas estão sempre numa posição de subserviência, de inferioridade, né? Com mulher, os vídeos, as pornografias geralmente são assim. Mas quando tem adolescente, é pior. Muito pior. E o Foucault está falando sobre isso, e o cara está falando isso de novo há décadas aí. Sem dúvida, uma exaustiva disposição discursiva constrangedora que fala sobre o sexo refinado ou rústico. O Foucault está sendo muito coerente quando ele fala sobre isso. Nenhuma outra sociedade na história, num período tão curto, jamais tem acumulado tanto discurso sobre sexo quanto o atual. Pode ser que falamos mais dele do que qualquer outra coisa, mas tentando nos convencer de que não falamos o suficiente e que somos tímidos, medrosos, que escondemos por submissão e para ter é preciso sair à procura. Essa frase eu não vou nem discutir muito ela não, porque ela está bem clara. Ó, nenhuma outra sociedade quanto a nossa, minha e a sua, no presente momento, na história, num período tão curto, jamais discursou tanto sobre sexo. E pode ser que nós falarmos mais dele do que qualquer outra coisa seja uma tentativa nossa mesmo de nos convencer de que não falamos o suficiente e de que somos tímidos, medrosos e que não falávamos por submissão, onde para ter é preciso procurar. O Foucault está fazendo uma crítica aqui ao modelo social. A gente fala muito sobre sexo atualmente e antes era proibido falar sobre sexo, beleza? Então a gente falava só nos lugares clandestinos. Aí o capital entendeu que era mais fácil você abrir e falar mais sobre isso para ganhar dinheiro, tal, dinheiro de formas. Só que agora a gente está falando demais, segundo Foucault. Lembra das relações binárias, do meio termo e tal? Então, agora a gente está falando demais. E aí surgiu o paradigma, né, de que para a gente ter é necessário procurar. Mais ou menos.
mais ou menos. O Foucault fala assim: o segredo do sexo não é a realidade fundamental, mas a relação em todas as incitações para falar sobre isso. A gente não precisa ter vergonha de falar sobre algo assim, dificuldade. E o Foucault faz uma crítica dizendo que é próprio das sociedades modernas terem que falar, e são devotas de falar sobre sexo, falam demais sobre isso e naturalizaram demais, banalizaram, acho que é o termo mais adequado. O Foucault ele faz uma outra crítica, né, no texto, assim, ó, ele fala assim, ó, a repressão do discurso cometeu um engano ao ver a fomentar a proliferação do assunto, porque o que importa não é falar, mas falar com propriedade. O que o Foucault está falando é que antes não podia falar e a gente era reprimido a não falar, e agora a gente pode, mas isso também é um erro aí da sociedade, porque a gente tem que saber falar do negócio com propriedade, a gente entender que não é banal, que não é fútil, sexo por sexo de repente não é tão agradável, mas ele também não pode negar o prazer das relações sexuais. É isso que o Foucault está dizendo. E hoje toda segundo Foucault, a manipulação em torno desse tema se encontra pautada em uma função de preocupação, que é assegurar o povoamento, reproduzir a força de trabalho e reproduzir a forma das relações sociais, proporcionando uma sexualidade economicamente útil e politicamente conservadora. De novo, uma crítica ao status quo. Tá? De novo. Olha só, a manipulação, a questão sexual, o que o Foucault está dizendo aqui, se você não entendeu, volta uns 20 segundinhos aí o texto, para você ler, pra você ouvir o que eu entendi do Foucault. Eu vou tentar falar. As pessoas, hoje a gente transa para aumentar a população, para que elas consumam mais, para que o Estado ganhe com mais impostos, para que as indústrias tenham sempre para quem vender, e para que elas possam ter um leque muito maior de consumidores. Tá? E o sexo é fomentado justamente para isso. Se olhar, teve uma época aí do movimento que casar era o sonho das meninas antigamente, aí bem atrás, né? Segundo a história e tal. Aí depois o feminino, não vou casar, pô, as meninas cortando o cabelo machinho, tá, igual o homem americano, fazendo referência à Xuxa. E esse negócio de casar, eu assisto muito televisão, assisto mesmo. Eu não sou alienado, bem, eu não me considero alienado, mas eu assisto televisão, tá? Eu leio muito, vejo Facebook e tal. Como eu falei, até para você criticar alguma coisa tem que estar envolvido, tem que conhecer bem. Eu vejo lá nas redes sociais, nas revistas da alta sociedade e tal, as pessoas casando e sentindo o glamour de casar, umas tendo casamentos caríssimos, outras menos caros, mais simples, mas todas estão casando. O que eu estou querendo dizer é justamente isso. O Estado antes proibia você falar de sexo, e depois o negócio ficou, antes deixava, depois proibia, agora está voltando de novo. Ele está encontrando, a sociedade está encontrando dinheiro de monetizar, está encontrando maneira de monetizar as relações sexuais. Isso está sendo, e o sexo está se transformando num objeto que você pode escolher em vitrine de torta e direita. É isso aí que o Foucault está falando. Olha o que o Foucault está, legal, o que ele vem falar depois, ó. Segundo Foucault, no século XIX, iniciou-se os períodos de perversões, onde se explora as diversas formas de sexo em suas concepções mais absurdas a fim de ganhar dinheiro. Caralho. Vai de encontro ao que a gente tem falado até agora, né? De novo, Foucault ele está falando, é simples ler Foucault, mas você só vai entender se você ler outras coisas que fundamentam ou que corroboram, endossam aí o que ele diz. Tá? Não é difícil. Só um adendo aqui. Se você está assistindo esse vídeo é porque você precisa muito aprender Foucault e as tuas aulas não foram boas e os textos você não entendeu nada, então presta atenção na tua faculdade. Presta atenção.
Se você está lendo você está assistindo esse vídeo porque tua aula não foi boa. Não foi boa minimamente para você entender alguma coisa. Porque eu estou dizendo isso para você avaliar isso, que você tá, seu curso está bom, se não, se está satisfeito, se não está. Né? Mas de qualquer forma, se você está assistindo esse vídeo para complementar o teu aprendizado e a tua aula foi satisfatória, também é algo que você tem que refletir. No século XVIII, o sexo era mantido por 3 códigos, né? O costume e pressões da opinião que regiam as práticas sexuais, as relações matrimoniais, segundo Foucault, né? Onde o dever conjugal era cumprido, e as questões pastorais e canônicas. Né? O resto permanecia confuso e atento para as incertezas de sodomia e diferenças distantes da sexualidade. Eu estou avaliando aqui para ver se a gente precisa falar mais de coisa. O Foucault ele fala do sexo do século XVIII, XIX, XVI a XVIII, até surge a sexualidade periférica. Aí ele fala aqui que a severidade dos códigos da sexualidade se atenuou com a intervenção da igreja, e que a gente perdeu muito nos últimos 200 anos. Ele escreveu 200 anos quando ele escreveu o texto. Né? Hoje a gente perdeu bem mais de 200 anos, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a intervenção da igreja nas relações sexuais e no status quo, no capitalismo, fez com que a gente perdesse muito, que hoje a gente poderia estar mais evoluído, né? Não só nas questões sexuais, mas nas questões de gênero da sexualidade. Né? A gente poderia ser menos preconceituoso, a gente poderia sermos pessoas mais pensadoras, né? E mais livres e isentas de preconceito, se a gente não tivesse sofrido uma intervenção tão forte da igreja e do status quo na sexualidade. É isso que Foucault está falando. Aí o Foucault ele faz em seguida uma crítica à medicina, tá? Porque ele fala que a igreja interveio, mas a medicina também ajudou, dizendo que era distúrbio psicológico, a pessoa está querendo transar, né? A pessoa não podia querer transar 2 vezes por dia, que já era muito afinca na sexualidade. Né? E hoje a gente tem uma perspectiva diferente disso aí, né? A gente não acha que querer transar é uma perturbação, né? A gente acha que, se a gente for avaliar, a medicina é algo tão bom, mas ela fez tanta besteira aí no decorrer da história, né? Seja a hora inferiorizando algumas etnias, melhorando, dizendo que outras eram melhores, né? E fazendo assim, pesquisas científicas extremamente FDPs, né? Onde classificavam as pessoas. Né? Mas por outro lado, vamos olhar o lado bom da medicina, que é aquela medicina que ajuda. Né? O Foucault fala assim, ó, o importante não é estar no nível da indulgência ou no nível da repressão, não é a gente prestar atenção só nisso, mas na forma de como o poder é exercido. Porque aí pois quando se dá nome a toda a sexualidade como se fosse para alistá-la, trata-se de excluí-la da realidade. O que Foucault está dizendo é que a gente tem que começar, não importa qual o nível de repressão, o que a gente tem que entender é que está sendo reprimido, e que a gente tem que conseguir avaliar como o poder está sendo exercido sobre a gente, como a gente está sendo reprimido, e a partir disso começar a discernir. Lembrando que todas as vezes que a gente classifica a sexualidade, a gente exclui ela de uma realidade, porque a gente não consegue classificar tudo. Né? A gente consegue de novo fazer aquelas relações binárias, tá? Onde a gente sempre exclui coisas que não são interessantes ao status quo.
Foucault diz que a sexualidade está presente em tudo. A gente encontra. Aí Foucault faz uma crítica ferrenha ao preconceito imposto contra a homossexualidade. Ele fala o seguinte, ó, a homossexualidade aparece como uma figura da sexualidade que foi transferida para uma espécie de androgenia que não passa de velhas, mas que isso na verdade são velhas interdições que implicam em confissões e confidências que superam a Inquisição. O que o Foucault está falando é o seguinte, que a homossexualidade é vítima aí das novas de estratégias de combate que são mais perigosas do que a Inquisição foi contra as bruxas, né? Contra os ciganos, e que a pessoa ser homossexual implica uma confissão de anormalidade, que é o que ele está chamando de androgenia, né? Isso é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? O Foucault fala que houve nitidamente aí um aumento da eficácia do domínio, tá? Que hoje tá mais, que hoje é mais, a sexualidade ela está mais dominada do que antigamente, né? E eu acho que até por conta das tecnologias, né? Mas é isso, pessoal. Acho que eu vou parar por aqui, porque o texto é grande, mas eu acho que com o que a gente penso que a gente conversou até agora já dá para vocês fazerem uma reflexão e entenderem com mais claridade as críticas do Foucault, né? Beleza? Bem, eu vou ler mais a página aqui para a gente terminar, para não ficar parecendo que tô preguiça, né? Na verdade eu tô mesmo, mas para não parecer desleixo meu, tá? Eu falo o seguinte, ó, a sociedade moderna é sem dúvida hipócrita, porque impõe uma série de barreiras em torno da sexualidade, possibilitando uma germinação perversa e criando um monte de patologias do instinto sexual. Essa frase, acho que não precisa falar muito sobre ela, mas vamos, a sociedade, porque ela é bem clara. A sociedade moderna é sem dúvida hipócrita, né? Impõe aí uma série de barreiras em torno da sexualidade, né? Criando aí um monte de patologias, de distúrbios sexuais. Acho que essa frase exerce aí um tipo de poder sobre o corpo e o sexo que procede mediante a redução da sexualidade singular, produz o despropósito sexual, sexo por sexo. O crescimento das perversões não é um tema moralizador, mas produto real da interferência do poder, tá? A gente consegue ver aí várias coisas que de repente não são sexualmente atrativas, interessantes, mas isso é uma interferência do poder a fim de monetizar mais a sexualidade, tá? Pessoal, eu acho que o que a gente conversou já deu para vocês terem uma noção. Eu também não quero deixar o vídeo muito grande. Eu falei que tava preguiça, não é brincadeira não, mas eu também, lógico, não quero deixar o vídeo grande para não ficar moroso. Eu penso que a gente conseguiu fazer uma reflexão interessante acerca do texto. O texto ele fala mais ou menos sobre essas coisas aí, né? sobre tudo que a gente discutiu até agora, tudo que a gente dialogou até agora. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem de algum apoio, pode pedir pra gente. harleypacheco@ips.com.br, fredson.almeida@ips.com.br. Meu tem ponto também entre Harley e Pacheco, tá? A gente vai responder, lógico, são muita gente questionando, muita gente perguntando, inclusive no meu Face, no meus inbox lá, tá? Eu tento responder na medida do possível. E se você gostou, dá um like, se não gostou, dá um dislike aí, enfim, não importa muito se você não gostou não. Esse vídeo aí tá para ajudar quem precisa, né? Se tiverem aí alguma dúvida, lá no site do IPS tem muitos textos, muitos mesmo. Provavelmente algum texto da faculdade, a maioria dos textos que você precisa ler na faculdade, a gente tem lá no site do IPS resumidinho, comentado. E se não tiver, passa pra gente que a gente explica, tá? E é isso aí. Dúvida? Tamo junto. Dá uma curtidinha no nosso Instagram,
segue a gente no Instagram, dá uma curtidinha na nossa página no Facebook, dá aquela moralzinha até para motivar a gente, tá, pessoal?